11 horas, 7 minutinhos, 11h07. Bom dia para você, obrigada pela sua audiência. Agora renovada aqui no Tá na Pauta, que já vai começando com o oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeios, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Garante, terçou, né? Na terça-feira, você sabe, a gente reúne aqui essa dupla dinâmica, formada pelo Ivanir Gasparim e pelo Pablo Carlotto, do setor privado, representante do setor privado, enfim, faz parte de uma série de Forças Vivas de Caxias do Sul, organizações que representam, né, setores em Caxias do Sul, e o Pablo Carlotto, que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Pablo, Gasparim, sejam bem-vindos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aí no dia 12 de agosto, céu maravilhoso. A gente enfrentou um final de semana com frio e aquela nebulosidade, esperando a neve. E Gasparim, eu só vi neve em Caxias do Sul, na frente do quartel. Passe e confira. Mas quando isso? Não. Não tinha. Eles pintaram todo o muro do quartel, que eu acho bonito, o muro pintado de branco, mas pintaram a calçada também. Ficou respingado. Respingando. Aí eu passei ali e disse assim, olha só, nevou, mas só na frente do quartel. Entendi a piada. Demorei, né? Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes. Realmente, mas pelo menos no Rio Grande do Sul teve neve, né? Somos ausentes e tal. Bonito, né? Para quem está na televisão e na frente de um fogão. Um fogão a lenha, com pinhãozinho na chapa, né? Mas para nossa região, esse frio, essa semana de frio também, eu diria, é o melhor vendedor, mas principalmente para uma região de frutas, de verdura, do agro, né? Para Parreira, é muito bom esse frio e se manter, né? Eu acho que na época certa, que eu falei, é bem-vindo, né? Estamos no inverno. Vamos pensar no turismo. É turismo, né? Mas nós estamos falando aqui de regiões que dependem disso para a sua agricultura e isso é muito bom, né? Nossa, total. Bom, a gente poderia ficar aqui em N assuntos, um deles até ia comentar com o Pablo, um dia depois, né, do Dia do Estudante, que foi ontem. Sim. Ontem teve algumas datas, Tem alguns colégios comemorando hoje também. Isso, né, Dia do Estudante. Mas, enfim, não é sobre isso hoje. A gente quer falar sobre um assunto que está repercutindo. Na verdade... Não deixa de ser educação também. Não deixa... Muito pedagógico, aliás, muito pedagógico. Na verdade, a gente vai falar sobre a repercussão ou as possíveis repercussões daquele vídeo denúncia que foi publicado pelo Felca, né? O Felca é um produtor de conteúdo, influenciador digital, é alguém que se constitui na internet, ele tem algumas questões que ele trata, outras não, algumas pessoas conhecem, outras não. Não vamos entrar no mérito da questão, mas vamos falar especificamente do vídeo denúncia que acabou viralizando, né? Inclusive os meios de comunicação instituídos no Brasil, ou seja, rádio, TV virou pauta, né? Virou pauta. Oficial, isso assim, aí, virou uma pauta. Carga muito grande. Porque foi, primeiro, bem feito, né? Bem feito. Segundo, colocou em xeque-mate figuras, né? E pessoas, inclusive ele está sendo alvo agora de processo e tudo mais, como já foi anteriormente também no TikTok, no X, em outras redes que ele desafiou. E é alguém que está produzindo conteúdo mostrando como a internet funciona, sendo que é alguém que fala de dentro da internet. Então, é bem pedagógico para os pais, em especial porque o assunto é pedofilia, é exposição de filhos na internet, de jovens, é como lidar com a internet, né? Tem uma gama de coisas ali, que uma delas, latente bastante, é a pedofilia, mas tem uma série ali, olha, se tu olhar para o lado sociológico, filosófico, seja qual for o lado que tu olhe, como um especialista na área humana, você vai ver N questões. O que nos assalta os olhos, Beverly, é justamente perceber as reações, certo? Virou pauta? Sim, foi até para o Jornal Nacional, foi para a parte legislativa, foi para a parte também jurídica, certo? Mas agora é o grande momento para que a sociedade observe que tipo de reações e da onde vêm as reações, certo?
para uma carga tão pesada de denúncia que fura a bolha do que estava acontecendo no nosso país, disso, daquilo, que ainda são problemáticas, né? Outras temáticas, outros assuntos. No momento que algo desse gênero fura a bolha, é bem interessante. Eu estou preocupado os encaminhamentos que se darão por causa disso. Entende? Ou talvez não Tá. encaminhamento Justamente nenhum, mas talvez isso. a gente possa aprender um pouquinho. O Gasparim também foi, eu pensei, né, que dia eu poderia colocar essa pauta para ela ser melhor trabalhada, e lembrando que o Gasparim, na época em que teve tuas filhas, Gasparim talvez não teve o boom da internet, né? Então não foi um diálogo necessário, uma reflexão necessária. Mas tu tens a Valentina hoje, né, que é a netinha, e quem nunca colocou um videozinho da sua criança. Todo mundo. É uma época que todo mundo faz isso, então é importante a gente saber. Também o Gasparim é outro que sempre fala aqui sobre como é difícil, né, Gasparim, você ter lá um negócio, um empreendimento e fazer sucesso na internet para levar para o teu PDV, lá para o teu ponto de venda. Como é difícil, né? E o Felca mostrou, Gasparim ele criou uma conta do zero. E ele mostrou como que faz para crescer na internet, assim, do nada, com determinados conteúdos. E nós, inocentemente, muitas vezes usamos alguns desses elementos para levantar, para ter um crescimento, alavancar lá no algoritmo, e não nos damos conta que a gente está alimentando uma indústria criminosa. Criminosa. Mundial. Não só para pedofilia, para N coisas, né? Para sexo, para tráfico de pessoas, para vender, né, produtos ilegais, inclusive, né? Enfim. A indústria também do procedimento, né, estético. Então, tem ali N coisas, né? E a ganância, né? Porque se revela ali a questão da ganância. Muitas vezes os pais, no afã de fazer com que aquele filho tenha o sucesso na internet, que é um desejo deles, inclusive. É a monetização, né? Em busca da monetização. Aí até, porque nos vídeos dá para perceber, vários deles que eu vi, dá para perceber que tem adulto. Certamente. E embocado deles parece, com evidências bem sérias, que é o pai e a mãe. Tá? Que é o pai e a mãe ali incentivando, fazendo esse esforço para que a filha viralize. A grande pergunta é essa, né, Pablo e Gasparim? A grande pergunta é essa. Qual o limite divisor de água, marca do nosso tempo? A gente não sabe mais os limites das coisas, né? Qual o limite divisor de água entre a inocência de colocar um videozinho, alguma coisa bacana de jovens, crianças, sejam nossos, sejam de alguém com quem a gente está tutelando naquele momento? Porque na ausência do pai e da mãe, o adulto é o tutor daquela criança, aquele jovem, porque isso é cidadania. Qual o divisor de água entre a inocência, a ingenuidade, né, o querer aparecer, mostrar, e que tá tudo bem, porque nós vivemos numa sociedade de espetáculo, né, de querer aparecer, de luzes, de holofotes, com quando aquilo vira uma ganância a ponto de você perder a mão e abusar, né, ou de uma autoridade, abusar de uma referência para ganhar literalmente dinheiro ou like. Like igual a dinheiro, né, Gasparim? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eu não assisti o filme, mas eu tenho lido muito, inclusive hoje de manhã, eu acho que se você pegar o Estadão de hoje, eu li as manchetes, tem lá uma página falando sobre... Só se fala nisso, né? Só se fala nisso, né? Mas assim, na verdade, a gente tem falado aqui na rádio, mas também em outros locais, que nós estamos num renascimento de uma nova era. E essa era, praticamente nós não desvendamos a era, teoricamente, da internet analógica, porque perante a inteligência artificial que está vindo aí, ela vira analógica, né? E nós, seres humanos, ainda não conseguimos virar a chave. E nós não sabemos usar, teoricamente, nem esse mundo analógico, chamado hoje analógico, e nós já estamos na frente de outro. Então, nós jogados, né? Entendeu? E, ao mesmo tempo, vamos voltar, o ser humano tem um lado bom e um lado ruim dentro, né? E infelizmente, o lado ruim ainda prevalece. Vamos lá, pode verificar, desde um acidente de trânsito, né? E parar o trânsito para passar uma senhora de idade. Quem é que dá mais buzinaço, mais like, né? Vai ser exatamente o acidente. Então, nós estamos num divã muito perigoso e eu diria o seguinte, que nós... Tantos pais, vamos imaginar, um pai hoje, vamos lá botar 30 anos, ele viveu no mundo analógico. Entendeu? Então, ele foi colocado nesse mundo e o que fazer, né?
E você falou, como é que você se salva? Você não vai colocar nada mais da sua família nas redes sociais. Tá aí, e o colégio? E o poder público? E a rua? Sabe, você, a menos que você volte na idade da pedra. Como é que você vai fazer um trabalho? Como é que você vai... Você não tem esse controle que a gente possa imaginar. Agora, a pergunta é o que fazer, né? E aí volta, né? Eu acho que ele fala lá também a responsabilidade da família, né? Entendeu? O papel dos pais, é verdade. O papel, ele fala, eu li alguma coisa do papel dos pais. E eu falei a semana passada, seus pais, se a família deixou acontecer, o colégio não tem estrutura para isso. A própria universidade, ela perde um pouco aquele afã de acompanhamento dos alunos. Principalmente hoje com o estudo à distância, né? Se fala muito da autonomia, né, do indivíduo. Isso. Que a academia é parte do pressuposto de que cada indivíduo é autônomo. Então, que ele vai fazer o seu estudo, ele que vai fazer o seu currículo, ele que vai fazer a coisa. A universidade vai só oferecer. Mas, Gasparim, tu colocaste ali um aspecto que eu acho muito interessante e que a gente tem que pautar isso com mais incidência. Entende? É de que o mundo analógico sempre ele que colocou o primado dos valores e das virtudes. E o mundo tecnológico, o mundo da inteligência artificial ainda não colocou isso. Mas quem tem que colocar é o ser humano, por quê? Porque é o ser humano que criou, que fomentou, que alimentou. O ser humano é vítima, olha os termos que eu vou dizer. O ser humano é vítima, é cobaia, certo? E é protagonista dentro da questão da inteligência artificial. Essa questão de, fala-se tanto da inteligência artificial e que os números que a inteligência artificial trabalha ali, que eu não me recordo agora o termo, e tal, tudo, algoritmo e tal, tudo, é como se fosse uma divindade, é como se fosse algo... personificamos ele, personificamos demais e já estamos colocando num grande pedestal que nenhum país pode fazer no seu ordenamento jurídico algo para cercear isso. Alguém disse assim, você não gosta de ver isso? Então saia das redes sociais. Alto lá, calma, não é assim. Eu não gosto de ver isso, não quero ver isso, então eu vou sair das redes sociais. Não, se ali é um espaço social, se as redes sociais hoje é a praça, se as redes sociais hoje é o fim de missa ou antes da missa que as pessoas se encontravam, se reuniam como família, agora o grande encontro lá, as redes sociais hoje estão substituindo até o shopping, as pessoas não estão indo mais ao shopping para se encontrar com as pessoas, se encontram pelas redes sociais. Então, ali é um lugar que a gente deve estar e devemos lutar para que ela não esteja contra a gente. Teve um videozinho que está circulando na internet depois, né, de que aconteceu essa situação da denúncia, né, porque foi isso que aconteceu, foi um vídeo denúncia que esse produtor de conteúdo fez, largou na internet no canal dele e reverberou, né. Depois disso, tem rodado na internet um experimento social em São Paulo, em que se colocou uma criança de 11 anos de idade, um gurizinho, né, ele vai num lugar de muito movimento, na rua, né? Não sei exatamente identificar qual lugar de São Paulo não é na Praça da Sé, mas é na rua, Sim. no lugar público, e ele vai e aborda essa criança, um menino de 11 anos, ele aborda pessoas que estão ou sentadas ou num banco, esperando, e diz, você é o Marcelo? E aí o adulto, obviamente, não, né? Não sou o Marcelo. Não, é que eu combinei de encontrar com o Marcelo aqui, mas combinou como? Eu combinei na internet. Eu combinei na internet. E aí as pessoas vão perguntando, porque todo mundo se choca. Como uma criança de 11 anos vai fazer um encontro com um adulto que tu não conhece, que conheceu pela internet. Isso, e o gurizinho vai dando, é um experimento social, né? Mas você avisou tua mãe? Não avisei. A minha mãe nem pode saber que eu tô aqui. Tá, mas tu veio sozinho? Não tem ninguém te acompanhando? Não tem. Mas você não tem medo do que o tal do Marcelo possa fazer? Não, ele disse que ele é um cara de boa. Tá, mas que idade tem esse Marcelo? Não, eu não sei que idade tem o Marcelo. Ele me disse que é um adulto. E eu tô aqui procurando, porque eu combinei. Ninguém faz nada. Todo mundo se choca, mas todo mundo vai embora. Todo mundo fala com a criança e o problema não é meu. A partir do momento em que a gente deixa uma criança sozinha e diz o problema não é meu, é isso que repercute nas redes sociais. É disso que nós estamos falando. Não é filho meu. Mas assim, aí eu volto para o mundo analógico. Nós já sofremos esse apagão há muito tempo no Brasil. Vamos pensar no Brasil hoje, tá? Mas assim, eu, por exemplo, trabalho na defesa, com produtos de defesa pessoal.
nos convenceram tanto que nós não podemos reagir, que nós não agimos mais. Há casos, por exemplo, de pessoas que pedem socorro e tem filmes que as pessoas começam a fechar as janelas para evitar isso. Por quê? Porque nos convenceram que nós não podemos agir ou reagir. Vamos dar o exemplo novamente. Por que os colégios públicos ficaram dessa maneira? Porque nos convenceram, em vez de melhorar onde estamos, vamos sair, vamos deixar os outros. A saúde pública aconteceu a mesma coisa. Então, em vez de eu ligar lá para resolver, principalmente as pessoas que teriam poder de mando, em vez de ligar e resolver o problema, não, eu vou fazer o meu plano de saúde ou eu vou fazer meu hospital. A própria sociedade, e isso é uma realidade. Esse exemplo que você falou do menino, eu tenho N fatores que a gente deve agir, talvez não reagir, mas se preciso for, reaja. Porque não foi dado, por exemplo, à mãe, precisamente, a não reagir numa ameaça ao seu filho. Inclusive, se você pensar friamente, o animal não existe animal no mundo que não reaja na ameaça do seu filho. De alguma forma, nos convenceram que a gente não pode reagir. E essa colocação que você fez nas ruas, tem acontecido isso. A apatia, as pessoas veem o problema, muitos deles, inclusive, tiram um retrato, né, para colocar na rede social, mas não fazem uma ligação, não reagem, não agem. E de algumas formas, eu falei semana passada, outra aqui, inclusive a gente sofre, eu coloquei isso, eu sei o pessoal faz, a gente tenta, olha aqui, normalmente, a família não fez, o colégio não fez e querem que a empresa faça. Se a empresa fizer, principalmente o lado de atitudes, você está sujeito hoje ao Estado te cobrar. Então, muitas hoje ações trabalhistas têm o lado das atitudes, ou seja, você tenta mudar ou dizer o seguinte, está errado, você tem, ao ver a porta aberta, você tem que fechá-la. Isso é atitude, não adianta tu ensinar o cara. Para a nossa segurança, ligue o alarme ao sair, mas ele não liga. E aí o que acontece? A maioria das ações trabalhistas hoje não tem no lado de fazer acontecer, e sim de tentar mudar atitudes. E como você faz isso? Então, o que eu falei, pesado, é melhor você demitir do que você tentar mudar. Mas aí vem essa ação que você falou. Você vê um crime acontecendo e as pessoas não fazem nada. Ou pior, como já aconteceu, o caminhão tomba, o motorista pede socorro, que está preso nas ferragens, e as pessoas param para saquear a carga e não para proteger o motorista. É algo assim que assusta o mundo que nós vivemos. Assusta. Por exemplo, eu quero ir para a praia à noite, mas se eu furar o pneu, quem é que vai me socorrer? Quem é que vai parar para me ajudar? Por quê? Porque é ensinado a nós para não parar, porque pode acontecer Então, assim, realmente nós estamos vivendo numa nova era que tem que ser repensado, eu não sei como. Agora, que esse mundo virtual controlar vai ser muito difícil, porque não adianta, é uma nuvem, você pode controlar um local, mas realmente nós estamos, aí eu pergunto, os pais estão preparados para a nova era? Agora, assim, os professores estão preparados? Os empresários, né, estão preparados para isso? Aí que tá, Gasparim, quando você traz, por exemplo, essa questão da falta de confiança, né, em outro ser humano, é uma expressão do nosso tempo. Nós não confiamos no nosso vizinho de porta, deixar a chave com alguém. Raro exceções, né? Não, a gente está aqui falando do geral, salvo exceções, né? Mas é isso, é uma máxima do nosso tempo, que a gente precisa combater de alguma maneira, resgatar a confiança em pessoas, porque nós precisamos da ideia do vizinho e etc, né? Mas tem também essa questão na rede social, que aí fica muito evidente, que não é necessariamente a falta de confiança. Na rede social, nós estamos lidando como se tudo fosse produto, inclusive as relações com pessoas são produtos. E isso é uma manifestação que desemboca lá depois nessas expressões dos vídeos da pedofilia. Conteúdo barra produto. Exato, porque nós usamos... todo mundo agora é gerador de conteúdo. É para comprar ou para vender. O objetivo final sempre é esse, para comprar ou para vender. Essa é a grande questão. Inclusive as relações com pessoas. Por quê? Porque aí se tornou, gente, o grande mercado da monetização.
Hoje, até crianças bem pequenas sonham em ser influencer, sonham em ter alguma iniciativa dentro da internet para ganhar muito dinheiro. E se ganha muito dinheiro, certo? Tem certos influencers que hoje ganham muito dinheiro por causa do número de acesso, por causa disso, N fatores, entende? Só que tem um detalhe, se nós não dermos uma regra para isso, certo? Porque veja bem, hoje, Beverly, se você colocar 2 vídeos lá no teu Instagram, entende? E nós que sabemos, pessoas que vão lá com conteúdo humano, com conteúdo que promove o ser humano, que leva uma reflexão, demora, olha lá, um vídeo na semana bate acima de 1.000, acima de 2.000 acessos. Agora, uma brincadeirinha, uma coisa que de fato leva um dano ao outro, e várias fotos, na hora, vai lá em cima. Eu tive agora há pouco um vídeo, entende? Os meus vídeos batem ali 2.000 acessos. Agora há pouco eu tive um vídeo que bateu 26.000 acessos. É só entrar lá no meu Instagram e vão ver. Por quê? Porque o vídeo leva um dano ao outro. Leva como dizer assim, a pessoa caiu, a pessoa tropeçou. Não é uma coisa de uma paisagem, de uma reflexão, de uma coisa assim. Então, veja bem, alguma coisa na programação da tal da inteligência artificial está priorizando aquilo que leva as pessoas a serem minimizadas, exploradas, certo? E isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. No momento que, lembra que eu falei aqui na rádio, já tem pesquisa de que meninos abaixo de 14 anos recebem muito mais vídeos na timeline de agressão. E agora também saiu uma outra, Beverly, de que os meninos são levados a odiar as mulheres através dos vídeos que é colocado aos olhos deles, através dos programas que são levados a eles. Então, veja bem, há alguma coisa, não estou nem falando em teoria de conspiração, há evidências sérias de que alguma coisa não está legal. Porque se hoje estamos falando do vídeo do Felca, que prioriza mais a exposição feminina, não quer dizer que não tenha exposição de meninos também. Porque há pouco tempo eram meninos só de cueca. Há pouco tempo eram meninos com calças lá para baixo e a cueca... E tem vídeos desses, muitos vídeos desses. Meninos de 10 anos, 11 anos, mostrando se tem tanquinho ou não, se tem um abdômen definido. Com 10 anos, ter uma barriga definida é critério de quê? Cadê os pais desses? Cadê a sociedade para reagir, como o próprio Gasparim falou? Então, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque se lá na academia se pressupõe de que o aluno ele é autônomo, ele sabe o que ele quer, o futuro que ele quer, que 99% não sabem. Quem entra na faculdade não sabe. Tanto é que no Brasil hoje se gasta muito dinheiro nas universidades no primeiro ano, porque todos entram sem postura, sem isso. Quem já foi professor de universidade sabe muito bem como é que é o primeiro ano. Mas eu vou finalizar aqui, Beverly, de dizer o seguinte, de que hoje nós, enquanto sociedade, se nós ficarmos endeusando as redes sociais, protegendo as big techs, porque elas são maravilhosas, porque elas e tal, tudo, não é desmerecer elas, não é não aceitar elas, mas tudo, se é para a sociedade, se é na sociedade, tem que seguir regras. Tem que seguir regras. Hoje as big techs, elas dão a cara, elas mostram que elas não estão aí para promover o ser humano. 11h31, quase virando 11h32. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui para a retomada do programa. Primeiro a gente quer escutar você, né, que está acompanhando também, olhou as repercussões, você tem o hábito, né, de expor a tua vida, expor a tua geolocalização, expor, sei lá, filhos, jovens na rede social. Quando a gente fala expor, não é fazer nada vexatório, mas é ter o hábito de postar suas fotos, seus vídeos e etc. Conta pra gente se você ficou ou não preocupado, aprendeu alguma coisa com essa repercussão toda a partir, né, desta denúncia de pedofilia, o papel dos pais nas redes sociais. Conta pra gente lá pelo WhatsApp, 999530616. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente volta para dialogar sobre este assunto. Portanto, fique conosco, não saia daí. Deixa eu só achar o lugarzinho no intervalo. Pronto, achei direitinho aqui. Vamos lá. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. 11h33. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar, cultivamos amor à terra. 12 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Santo Agostinho em Vila Seca, Boca da Serra, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa na Boca da Serra. Após a missa, procissão motorizada até o salão de Vila Seca. 12h30, almoço, com sopa de anholine, leço, piem, galeto, churrasco, saladas diversas, maionese, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto, R$ 80. De 7 a 11 anos, R$ 35,00. 14h30, apresentação da Boneca Viva e reunião dançante com Vilmar Andrés e Grupo Chimarrão. Reservas de ingressos com Maiara. 992-452809. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Participe do aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36, o programa está na pauta de hoje, conversando aqui com o Ivanir Gasparim, o Pablo Carlotto e você, né, da audiência, sobre as repercussões a partir daquela denúncia, né, do youtuber, influencer, produtor de conteúdo digital, Felca, né? Vou dar nome aqui para todo mundo saber do que eu estou falando, até porque não se fala de outra coisa nesses últimos dias, que fez um vídeo. Durante um tempo ele pesquisou o assunto e acabou que resultou numa denúncia importante. Várias pessoas estão sendo investigadas agora, né? Colocou em xeque-mate pessoas que tinham uma rede, né, como é que se chama? Pro programa, tipo um BBB, né? Tipo um reality. Um reality, isso aí. Um reality show feito para jovens, né? Feito para jovens não, feito com jovens. Com jovens para isso. o mundo.
pegação. Na verdade, era essa, né? Um vídeo, é um reality de pegação. Pronto, resumindo, a ópera era bem isso, só que com adolescentes menores de idade, enfim. Tá aí, repercutiu, ele fala muito sobre pedofilia, ele fala o papel dos pais também na questão da internet, a questão dos valores, a questão de como é difícil você ter, sei lá, um produto sério, né? Seja lá um comerciante, um vendedor de verdade, e alavancar, né, o teu negócio na rede social em detrimento daquilo que é criminoso, que literalmente é criminoso, né? Como aquilo alavanca views, alavanca engajamentos. Não quero dizer que todo mundo que tem sucesso nas redes sociais é criminoso, gente, não é disso que eu estou falando. Mas como crescer, né? Então, essa comparação de que muitas vezes aquilo que é criminoso cresce muito rápido, ele mostrou lá como se faz, inclusive, e aquilo que é sério, correto, muitas vezes tem que penar muito para conseguir apenas existir na internet. Ou seja, resumindo a ópera, internet como terra de ninguém, né? Um bang moderno. Pronto. Vamos tocar o dólar furado aqui, daria mais ou menos certo, né? Mas assim, vamos pensar agora o que fazer, né? Na verdade, se você pensar agora como não protagonista desse filme e tudo, nós estamos em falta hoje de profissionais que possam nos ajudar. Nós estamos eu vejo agora como empresário, né? Você contrata uma empresa contrata até um advogado hoje, você contrata uma empresa de propaganda, né? Isso é tal, mas ao mesmo tempo falta essas pessoas que de alguma forma te mostrem um caminho, né? Porque também a gente tem lá um contador que nesse momento está preocupado em recolher imposto. Tu tem lá um advogado que está preocupado em proteger a tua empresa, mas quem é que está pensando nisso, né? Então, vamos pensar num professor hoje, ele está preocupado em preencher as planilhas, né? Preocupado com uma criança que está com problema. Alimentar o sistema. Vamos lá, e quem realmente pode estar pensando, né? Quem nos protegerá? Quem nesse momento, e eu falei aqui também tempos atrás, quem é que está pensando na educação como um todo, né? Então, não só para os próximos 4 anos, mas para 10 anos, 20 anos. Ou ainda mais num país que plano de governo é de um governo e não é de Estado. É plano de governo. É plano de governo. Ou seja, lembrar que tem 2 anos, né? Porque o primeiro ano o de governo não é dele lá, o orçamento, e o último também, e no meio tem uma eleição municipal e estadual, o federal. Então é o seguinte, isso me preocupa, me deixa às vezes no divã, né? E por outro lado, eu vejo, aí é uma crítica, não sei, a mim, os professores, os pais, as pessoas nesse momento, por que não se vende mais jornal? Porque às vezes tu está com uma crise nas revistas, tal, nas edições sérias, que eu estou falando, os checadores da verdade. Ou seja, se você colocar um fato verídico na rede social, você vai ter lá 100 curtidas. Se você inventar um monstro, uma mentira, você vai ter milhares de... É uma coisa engraçada, porque... Gasparinha, a dificuldade que nós temos hoje, diante disso tudo que tu está falando, de ler um livro. De ler um livro. De ler um livro, porque assim, a gente é tão estimulado, a gente é levado, a gente é conduzido a consumir esse tipo de produto, de vídeo, a gente chama de conteúdo, fica difícil até ler um livro, porque a gente vai perdendo o estímulo. É que nem você comer um produto muito açucarado, e aí teu paladar acostuma com aquele açúcar. Quando você volta para uma fruta que tem açúcar, você diz, não, isso aqui não está doce. Não está doce o suficiente. Essa é a comparação. Mas a nova... eu tive um caso, não sei se já comentei aqui, mas que me chocou e tal. Eu ainda assino jornais, eu gosto de pegar livro, eu gosto de coisar. Eu tentei ler livros tal via em aplicativo tal, para mim é muito pequeno, tá? Eu prefiro o livro e gosto e compro. Não leio todos, mas eu ainda compro e gosto de comprar livro. Não sei se o prazer está na compra tal. E às vezes eu boto na minha cabeceira da cama porque eu acredito na osmose, né? Ou seja, o livro dorme comigo, quiçá coisa. Mas assim, mas pelo menos eu leio o início, no meio e tento entender o livro. Mas um ex-aluno, né, me chegou, mas o senhor ainda lê jornal escrito, físico? Não, eu leio esse jornal todo dia, eu leio esse aqui, assino mais 2 online, né, que não tem em Caxias do Sul, e eu ainda leio revista final de semana, né, e gosto de livros, até mostrei no meu lado do meu escritório, tinha uns livros lá que eu ganhei e tal, mas eu leio. Aí tá,
Eu realmente, eu disse, eu sou analógico ainda, né? Esse ponto ali, e vou muito nas redes sociais, né? Até para conferir se aquela notícia que está lá, e antes de compartilhar, eu disse para ele, qualquer coisa, eu vejo se aquele fato é verdadeiro. Eu vou lá e pergunto lá e vejo se realmente saiu, eles falam, saiu na Rádio São Francisco. Aí eu vou verificar se realmente saiu aquela notícia. Aí eu perguntei, né? Vem cá, e você, você é do mundo digital, né? Sou. Tá aí, o que você lê diariamente? Ele ficou vermelho, mas vermelho, que quase que eu achei que ia dar um infarto no cara. Porque ele não lê nada, ele só lê... Deu para entender, então, o gap, tudo bem, mas deu para entender, o cara que está se aprofundando, que está vendo tal, ele está sendo descartado como se fosse na rede social. Ou seja, a cabeça... E isso eu vejo diariamente na minha empresa, ou falando com alguém, pessoal, a gente se desconectou do mundo real. Uhum. E a gente só está... E o que chama atenção é mais ou menos... Vamos lá, você chega num aeroporto hoje, eu gosto de entrar nas livrarias. A chamada do livro é uma coisa, o conteúdo é diferente. Agora, se eu só colocar nas redes sociais só a chamada ou só o link, a gente só fica na chamada e não realmente na introdução, no fato. Então a gente está muito superficial, por isso que nós estamos aceitando. Às vezes eu digo para a pessoa, não, mas isso não é verdade. Não, mas está na internet. Mas então é verdade, vou fazer o quê? Não tem mais. A gente começou a silenciar quem poderia nos orientar. Isso aí digamos assim... assustador. De colocar a gente num estado de insegurança, de tipo, o que nós vamos fazer a partir de agora? Veja bem, Gasparinho, tu colocaste ali uma coisa que eu quero resgatar, que é assim, hoje 99% das pessoas estão na internet. Seja no aplicativo, seja nas redes sociais. Ou a trabalho também. Entende? Até por conta do trabalho. E se não tiver, não existe, né? Exato. O existir hoje passa você estar ali naquele universo. Agora, observe. Mesmo que eu passe a tarde toda no YouTube, ou eu passe a madrugada toda no Instagram, e eu sou levado eu estou conectado, eu conheço o mundo e tal, tudo, você corre o risco de tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você bebeu como conteúdo, ou pseudo-conteúdo, enfim, e tal, tudo, é dentro mais do mesmo daquilo que você começou a ver. Por quê? Porque os números ali e tal, tudo, vai puxar elementos parecidos, levando em consideração de que é aquele foco que você gosta. E vai puxar propagandas de produtos dentro daquele segmento teu. Então, o que eu deixo como uma grande pergunta, ou até mesmo, não é uma pergunta que se responde, é algo para você refletir, entende? Aquilo que eu estou me alimentando visualmente, com o ouvido também e tal, tudo, está alimentando que crenças dentro de você? Que visão de mundo, que cosmovisão se amplia ou não com aquilo que você vê reiteradas vezes? O videozinho que chega pelo WhatsApp, os vídeos que tu vê no YouTube, ou até mesmo no Instagram, ou seja lá em qual outro e tal, tudo. Porque hoje, Beverly, eu ouço no ônibus, eu ouço na cafeteria, eu ouço na calçada, eu ouço na fila de banco ou na fila de loja qualquer, agora há pouco eu vi, comentários, pessoas falando de coisas extremamente absurdas, que basta você dar dois olhares sobre o assunto, com outras fontes, tu vê que não é verdade, nunca vai ser verdade. Por quê? Porque é um absurdo, é desconectado da realidade. Então, cuidem muito bem. Você passa a ideia de que está conectado com o mundo, quando, na verdade, você está sendo induzido a N outras situações, mundos paralelos ou bolhas, como algumas pessoas dizem, ou segmentos da sociedade de forma diferente. Hoje, tudo está à nossa volta para nos instrumentalizar e não para nos orientar, para promover o ótimo, o bom que está dentro de nós e tal, fazer você colocar para fora o melhor de ti. Não, é o contrário. Então, hoje, valorizar a família, valorizar a religião, valorizar o encontro pessoal, físico, olho no olho, tem que ser de uma urgência astronômica, porque as pessoas hoje, Beverly, marcam um encontro, vamos tomar um café, Beverly? Vamos. Aí tu vê as duas pessoas lá tomando café,
O café está sobre a mesa. O único ponto comum é a mesa. O mais, os dois no celular. Eu diria assim, não sei se Pablo se dá para falar numa palavra, eu acho que nós estamos, dependendo da sociedade, de pessoas intoxicadas. Nós temos que tratar urgentemente uma desintoxicação. Detox. Ou seja, nós temos, vamos imaginar agora, terminou as férias e alguém ficou durante 15 ou 30 dias direto na rede social, em casa, num quarto. Ele está intoxicado, ele chega na sala de aula hoje, ele não consegue nem falar com o vizinho. E se ficar longe do aparelho, é mais ou menos o cara que era fumante, ou seja, as mãos, eu fui fumante, as mãos, elas te comandam, falta alguma coisa na mão quando você deixa de fumar. E eu vejo que tem pessoas que não conseguem ficar longe do aparelho, ou seja, as mãos vão buscar o aparelho, sem querer ele pega, mesmo não tendo no bolso e tal. Então eu vejo que nós estamos embebecidos, intoxicados e às vezes nós não conseguimos ficar fora. Só que aí como é que você fica fora hoje? Vamos pensar no Zap que eu falo, né? Eu sou gringo, né? Mas assim, hoje você, se não responder em 1 minuto ou 2 minutos, você perde o cliente, eles estão te ligando hoje para chamar a tua atenção. O telefone fixo acabou. Hoje você não recebe, nas empresas você não recebe mais aparelho. E se você divulgar o número físico, você já vai para o escanteio. Parece que eles querem. Desculpa, velho e velho é obsoleto. Obsoleto. Ou seja, que loucura nós estamos vivendo. Os jovens dizem o que é isso? O que é isso? Mas como fazer, entendeu? Então eu volto para você. Como empresário, como empreendedor, a gente também está perdido. A gente também está, de alguma forma. O que fazer? É que, na verdade, a gente está falando pontualmente deste vídeo e as repercussões pontuais que ele aponta, mas ele é um extrato de o resto tudo. Sim, exatamente, é o extrato do resto tudo. Uma das coisas hoje de manhã, né, a gente está aqui acompanhando as notícias repercutidas a partir daquele caso, né, da morte de um gari em Minas Gerais, que aconteceu na segunda-feira por causa de uma briga de trânsito. É um homem, né, um empresário, companheiro de uma delegada, supostamente, porque o caso está sendo investigado, teria tirado com uma das armas dela, né, da sua esposa. Pegou a arma da esposa, que tem, obviamente, porte de arma, uma delas é funcional, a outra arma é pessoal com porte, legal, se apropriou de uma das armas e discutiu com o pessoal do trânsito e acabou que atirou numa pessoa, resultou em morte, né? Por quê? Porque ele queria que tivesse passagem para ele. A gente está discutindo aqui essa pressa, a falta de paciência de esperar, a falta de capacidade de dialogar, a falta de capacidade de lidar com o que é diferente. Isso é novo? Não, sempre teve. Só que nós estamos ficando cada vez mais incapacitados para lidar com as pessoas. E a internet, que é esse o link que eu quero fazer, ela potencializa tudo isso. Por quê? Porque é uma terra ainda com menos regras, né? Tem mais regras para quem compra e vende, né? Se você quiser devolver um produto, Gasparim, é melhor comprar pela internet do que fisicamente. Ok, mas é nesse campo. No resto todo, nas sutilezas todas necessárias para você se versar bem naquilo que virou como regra, você não tem. Então, eu posso ofender, eu posso falar, eu posso negociar, porque a resposta para o ilícito lá é muito mais demorada do que no presencial, se tiver a fiscalização adequada. Ou seja, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos apostando nas nossas incapacidades e não ao contrário. Agora, esse exemplo do acompanhando da advogada é aquele negócio com quem, olha que é autoridade que você fala, né? Autoridade, ou seja, sabe com quem está falando, quer dizer, é básico, né? É o crachá. E isso acontece em Caxias do Sul, não estou dizendo que chega aos extremos, mas quando eu já falei aqui que as portas, principalmente do Estado, se fecharam e com a internet, com os meios de comunicação, hoje, olha que estudar, sai das redes, sai tudo. Para você hoje falar com os órgãos públicos, principalmente, é só via aplicativo. Digital. Vem cá, e ao mesmo tempo eles se perguntaram, tá, mas o meu cliente é digital? Porque eu, como lojista, como bodegueiro, eu tenho que me adaptar. A pessoa fala, não, eu tenho que me adaptar à nova geração, como funcionário. Ótimo. Mas eu tenho que explicar para a nova geração que quando entra alguém na minha loja, eu vendedor, bodegueiro, eu tenho que me adaptar ao cliente. Não é o cliente que tem que adaptar. Agora, se você pegar o Estado, ele diz o seguinte, você tem que se adaptar a mim.
Você não pode vir mais aqui fazer uma pergunta. Você tem que entrar na rede social e entrar no decreto tal, tá, que teoricamente, se você não pagar um especialista, você não sai fazer um protocolo. Então, fazer um protocolo, isso aqui. Esse protocolo faz 2 anos e normalmente vem toda aquela gravação igual, né? Ou seja, deu para entender que nós também estamos num mundo, a pergunta é, o Chapolin falava isso, né? Quem vai nos salvar? Porque quem vai me defender? Quem vai me defender? Porque, vamos novamente, nós temos os órgãos públicos que deveriam nos defender. Novamente, essa delegada, o companheiro dela, olha a palavra, delegada, puxa vida, né? Ela pode te acordar às 6 da manhã na tua casa. Ela é o poder. Ela que devia defender o gari. Ela que devia defender o coisa. Ela que devia ter pegado a pistola e dar um tiro de advertência no seu companheiro. Se ele não baixasse a bola, ela teria o poder, a autoridade e a obrigação de ter segurado o companheiro dela, primeiramente com um tiro numa perna. É isso que se faz. E ali, depois, no caso, no último caso, voz de prisão para ele. Ela não estava junto, mas é aquela coisa como assim. É que ele tinha arma? Exatamente, a questão é essa, como então, ela tem que ser presa. Ela tem que ser o exemplo para nós todos. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar também... Como é que alguém pega a tua arma? Pontuar que antes eu estava começando a desenvolver a ideia assim, de que aquela autonomia que se quer das pessoas, as pessoas não têm. Uhum. O mundo hoje diz assim, não, você nas redes sociais tem autonomia, você faz o que você quiser e tal, tudo, né? Você que tem que ver o que é ruim para ti, então evite, o que é bom, você se envolva e tal. Mas as pessoas não têm esse tino, não foram trabalhadas para isso. E regras iguais para pessoas em estágios diferentes, né? Uhum. E hoje o acesso, Bebe, pensa você... Se hoje você quer resolver uma questão com um banco, mas tu tem que resolver através de um aplicativo, se você quer, como tu disseste, Gasparim, mas pensa, hoje tem pessoas com 50 anos, com 40 anos, que não sabem lidar com um aplicativo, não sabem aonde entrar, como fazer e tal, tudo. E muitas pessoas ainda dizem, não, eu evito ter, mas tu não tem a opção de evitar. Tu não tem mais opção. Porque depois, ao querer resolver mesmo, tu vai ter que pedir ajuda para um familiar ou ir até a porta de uma agência, pedir lá para os funcionários da porta, porque não te deixam você entrar, para você fazer esses comandos todos, certo? O mais bacana é te leva até a porta do estabelecimento para você fazer um agendamento online, que você não soube fazer, para você voltar um outro dia naquele mesmo lugar para resolver, né? Agora, temos que também ter conta de que veja bem, hoje nós temos alguns aplicativos, tá, de OnlyFans para etc, entende? Que no país onde foi criado é proibido. Entendeu? Mas esse mesmo país que criou isso defende com unhas e dentes que os outros países não podem cercear. Entendeu? Então, isso nós temos que também estar atentos do que está acontecendo no nosso país. Lá no país X, aquela plataforma não é usada para os sistemas de governo, mas é obrigatório os outros países a terem aquele sistema. 11h55, a gente chegou na reta final do programa de hoje, é um tema denso, difícil, mas a gente não pode fechar os olhos, a gente precisa olhar com atenção para isso. Sugiro que as pessoas se atentem melhor, se apropriem desse conhecimento, desse assunto que nós estamos falando aqui também, com a sua perspectiva, leve para sua casa, analise na sua casa como você lida com essas questões, né? Eu acho que nem tudo que está ali na internet é totalmente bom, nem tudo é totalmente ruim, nem porque uma pessoa fez um vídeo que é considerado relevante, foi considerado pelos meios de comunicação instituídos como algo bem feito, né, bem produzido, etc., mas também não é perfeito, as pessoas não são perfeitas porque elas fizeram uma exposição boa. Então, sempre assim, 2 pés atrás, análise e reflexão. Essa é a minha ponderação. E vocês? E a minha ponderação é, tudo que você coloca na internet deixa de ser seu, por mais que você faça todas as configurações que lhe é permitido no aplicativo. Por exemplo, hoje tem muita gente que manda conteúdos e conteúdos pelo WhatsApp em sistema temporário. É temporário a visualização. Não significa que depois que foi visualizado não vai ficar no sistema. Foto de visualização única? Isso. Dá tempo de um print, né? Foto, texto e etc e tal, fica lá. E você visualizou, você comentou, fica o registro do teu aparelho. Ah, não, eu só compartilhei e tal. Não, mas essa ação, ela fica registrada. Se aquele conteúdo, se aquele tal gerar um BO logo depois,
e no processo puxarem o fio da meada, vai aparecer você também junto na coisa. E nós já temos casos e casos no Brasil de pessoas que foram ajuizadas só pelo ato de terem comentado, só pelo ato de ter compartilhado. Agora, eu acho assim, pensando, né, de um país que teoricamente democrático, nem o Brasil, essas coisas têm que ser muito bem discutidas, né? E aí nós temos também, quem pode mudar isso é os nossos políticos, pensar também em quem nós vamos colocar, começa pela Câmara de Vereadores até o Presidente da República, ou seja, é preciso discutir, é preciso fazer leis, é preciso também não fazer aquelas leis em cima de um caso trágico que pode acontecer amanhã, porque todas essas leis, quando são feitas, principalmente na Afogadilho, tem problema. Então, tem que ser discutido e também em alto nível. Começa também pela família, pela sociedade, mas lembrar que quem tem o poder da caneta nesse momento são os nossos políticos, são os nossos homens públicos que estão para nos representar. Então, nós temos que cobrar deles também isso, tá? Porque, claro, dá para... Vamos pensar, né? Enquanto nós estamos discutindo isso, tem outros países que simplesmente proíbem tudo, né? Então, e aí só divulga aqueles números, né, que interessam ao governo. Isso também é triste, né? Então, vamos pensar que isso também nós não podemos nos deixar enganar. Então, acho que é preciso discutir, é preciso cobrar também dos órgãos públicos e, novamente, eu volto a dizer o seguinte, ó, nós temos uma estrutura estatal terrível, né, pesada e que tem uns salários perante a sociedade civil escandalosamente muito alto. E o que estão fazendo? Né? Vamos dar o exemplo, né? Há poucos dias atrás, um juiz aposentado que matou praticamente uma ciclista, né, saindo de uma festa, que ganha em média R$130 mil aposentado há 6 anos. Né? Então, quando aparece numa isso... situação lamentável. Lamentável. Né? Só que sim, a gente fica sabendo desse escândalo tudo, só que não tem repercussão, a começar pelas redes sociais. Como é que pode um juiz que teoricamente ganharia 45, que já é um baita salário, estar ganhando 130? Não acontece nada. E esse juiz, ele ganhou todo esse salário para nos proteger. E a pergunta é do Chapolin novamente. Quem vai nos defender? Obrigada, Gasparim. Pablo. Eu só gostaria de fazer uma última consideração, assim, ó. O meu medo, o meu receio que o caso aí, situação levantada pelo colocado, o que todo mundo já sabia de alguma forma, porque eventualmente um ou outro influencer já tinha falado, é de que cai em duas coisas. Criar uma nova lei e ajuizamento, que deve acontecer, mas não deve ficar só nisso. Porque senão a gente fica... O que a gente está numa roleta muito grande no Brasil é assim, ó. Cria-se uma situação, tem uma situação, levanta-se uma situação e a gente passa 1 ou 2 semanas comendo aquele arroz e feijão. Certo? E depois não dá em nada. Por quê? Porque dali 2 semanas surge uma outra questão que vai pautar tudo. E todo mundo tem que falar sobre isso. E esquece de que o mundo, a roda do mundo, tem outros tantos aros da bicicleta, que a gente não anda de carro, a gente anda de bicicleta. E que tem que ser também pautado, também tem que ser reflexionado. Obrigada, Pablo. Esse diálogo, reflexão, fica disponível aqui no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Em seguidinha,